E aí, pessoal, no episódio semanal da História e Histórias de São Gabriel, hoje contaremos a história do Negrinho da Sanga Funda. E vamos viajar no tempo, mas vamos começar montando uma cama histórica, para que vocês entendam por que o Negrinho da Sanga Funda foi assassinado violentamente. Ele foi arrancado do cavalo, era um menino de 12 anos, era um corpo pequeno, raquítico, foi degolado, decepado e o corpo jogado numa sanga por um desertor que queria o cavalo dele. Mas para entender isso, pessoal, para a gente entender, a gente tem que procurar o motivo da tamanha violência. Para quem não sabe, o Negrinho da Sanga Funda fica no corredor do Cerro do Ouro. 15 quilômetros mais ou menos vocês vão encontrar uma capelinha. Essa capelinha é o local onde aconteceu o trágico, diria monstruosidade, né, gente? Monstruosidade, tá? E em 1948, o Vicente Teixeira, que era o subprefeito na época, os distritos na época tinham subprefeitos, ele fez aquela capelinha. Então aquela capelinha existe desde 1948. Vicente Teixeira, que fez por ter graças atendidas e porque a procura era muito grande, né? Havia uma cruz pequena ali e ele resolveu então erguer a capela. Bom, voltando ao princípio, né? Vamos montar essa cama e estender o lençol. Por que essa violência? Tudo começou em 1893, na Revolução da Degola, chamada Revolução Federalista. Ali se degladiavam os maragatos contra os pica-paus. Os maragatos representados por Gaspar Silveira Martins, que era federalista, e os pica-paus representados por Júlio de Castilho. Era uma guerra de poder, de política, no qual o Júlio de Castilho defendia o presidencialismo autoritário, enquanto que o Gaspar Silveira Martins queria nada mais nada menos do que a federalização, não é? Ou seja, que o presidente, na época não era governador, chamava-se presidente do Rio Grande do Sul, não tivesse tanto poder, e sim que ele tivesse que dar satisfação ao parlamento. Bom, em 1893 estourou a Revolução, e aí surgiu o termo maragato, e o termo maragato nada mais é do que um termo pejorativo de alguns mercenários que vinham da Maracateia, da Espanha, né, e que usavam o lenço vermelho. Né? E como as tropas revolucionárias federalistas elas tinham o lenço vermelho, né, pejorativamente chamava-se mercenários maragatos. Tá? E da mesma forma os pica-paus. Os pica-paus eram o pica-pau, que era um animal que tinha a penuche azul e amarela, né? E era o uniforme da época dos republicanos. Né? Então, da mesma forma, como o pica-pau é um animal que faz buraco, né? No bolso do povo, na árvore, mas no caso, pejorativamente no bolso do povo, criou-se o termo pica-pau versus maragatos. Não é? Bom, o que aconteceu nessa revolução, gente? Aconteceu a degola. Vejam bem, na Revolução Federalista morreu 10 mil pessoas. 10 mil guerreiros morreram. E aí existiu 2 mil degolados. Entre esses 10 mil, 2 mil foram degolados. Por que a degola? A degola porque a guerra era campal. A guerra não tinha como fazer prisioneiro. Quando se pegava o inimigo no campo, tinha que se matar. E por que escolheram a degola? Porque é uma morte rápida, não é? Se enfia a faca abaixo da orelha e depois a faca pontuda, né? Ela é triangular, enfia lá, bem afiada, né? E faz o corte. Né? E a pessoa
ou a vítima, morre instantaneamente. Esses eram os motivos da degola. Criou-se então os grandes degoladores, Adão da Torre, não é? Que foi o mais famoso dele, que tinha junto de si vários degoladores, não é? Criou-se do outro lado outros degoladores, e um desses degoladores chamava-se João Paraguaio. O João Paraguaio era muito violento, temido, não é? E quando terminou a Revolução, ficou esse pessoal solto nos campos, não é? Foi quando começaram a exterminar eles, porque eles viciaram em matar, não é? Tinha uns que degolavam e lambiam a faca, de tão cruel que era a mortandade. Já não se matava por idealismo, se matava porque não gostava do vizinho, não gostava do outro, tinha guerra de campo, e começou-se a criar a mania de matar através da degola. Então, em 1908, quando aconteceu a tragédia do Neguinho da Sanga Funda, né, aconteceu que ele, a pedido do pai, né, o pai dele chamava-se João Ventura Oliveira, chegou e disse para o menino: meu filho, vai na venda lá comprar feijão. O negrinho, chamado Pantaleão Oliveira, né? E o Pantaleão tinha um apelido, Antão. Então ele disse: Antão, vai lá na venda, né? Na venda do seu Teodolino Paulo, a venda que existiu até 1990, depois fechou, né? E ele montou no cavalinho dele, né, um baio, e saiu pelo campo cortando a Sanga Funda. Ao passar pela Sanga Funda, a Sanga Funda era muito barrancosa, né? Era muito profunda, e ali ele encontrou um negro forte, desertor, que estava fugindo do quartel, não queria mais servir e precisava. Ele também tinha cometido muitos crimes, né? E aí o que aconteceu foi que o João Paraguaio queria o cavalo, ele estava fugindo a pé, puxou o negrinho do cavalo, não é? E acabou matando o menino através desse ato cruel que foi a degola, não é? Levantou pelos cabelos e passou a faca no pescoço. Não contente, o Facínaro ainda decepou a cabeça. Jogou a cabeça de um lado, oculto da sanga, e o corpo do outro lado. Como era muito barrancosa, como era muito profunda, ele pegou o cavalo e fugiu. Foi em direção ao Cerro da Cadeia, que fica no distrito de São Cepé e que hoje é Vila Nova do Sul. Bom, passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo, e aí o Antão não aparecia. O pai dele, preocupado, foi até a venda do Teodolino e disse: olha, ele não apareceu aqui. Né? E passou-se 2 dias, 3 dias, e o Ventura dizia: não, mas ele não é fugido, ele sempre gostou daqui, né? Era filho de criação, não tinha para onde ir, e o que deu aviso foi os corvos. Os corvos começaram a rodear o local, não é? E então encontraram o primeiro corpo, né? E depois saíram atrás da cabeça e acharam a cabeça do negrinho da Sanga Funda. Não é? E aí começou-se a criar o problema da quem matou, né? Ninguém sabia, e por que matou, e por que daquele jeito, né? Viram que o cavalo tinha sido roubado, né? Tudo bem que roubasse o cavalo, mas por que matar desse jeito, né? E aquilo se espalhou na região, não é? Comoveu as pessoas, porque o negrinho era brincalhão, era faceiro, né? E querido por todo mundo, muito educado, né? E aí criou-se aquela lástima local, não é, do negrinho da Sanga Funda. Bom, aconteceu que alguns moradores falaram que tinha uma tapera na Serra da Cadeia, tinha uma tapera que estava sendo ocupada por alguém. E aí eles viram que tinha um cavalo baio, justamente como todo mundo dizia: olha, se alguém achar alguém com um cavalo baio, avise para que talvez seja o assassino do Antão. Bom, aí o povo, observando, né, que tinha alguém na tapera, avisou a polícia.
tá? Avisou a polícia, e aí o major Pedro Pitinga, tá? Soube da morte, veio de São Gabriel, falou com os moradores, falou com o Sr. Ventura, e se dirigiram então para Tapera. Aí o major Pitinga chamou o capitão Urbano e disse: capitão Urbano, nunca esqueça, ele vai reagir. Ele vai reagir. Não tem problema. Se ele reagir, a gente cerca ele. E quando amanheceu o dia, a cabana estava cercada. A cabana estava cercada e realmente houve um tiroteio, e lá mataram o João Paraguaio, que era um desertor temido, e foi um bem para a sociedade, porque provavelmente um homem com essa assassina com essa ânsia de matar, esse prazer de degolar, deu fim à sua história macabra, diria, porque carregava muitas mortes nas costas, e tudo alimentada por uma revolução odiosa do Rio Grande do Sul, de 1893, e com um detalhe, colocando outro cobertor histórico. A 15 quilômetros dali, em agosto de 1893, aconteceu o combate do Cerro do Ouro, onde morreu 400 pessoas. Lá tem um monumento, um obelisco, contando o fato, e também tem uma cruz no qual é cercada de correntes e diz: aqui é a Cova dos Mortos, onde foram enterrados todas as vítimas. Foi uma guerra, um combate que aconteceu de manhã, com as tropas do Gumercindo Saraiva, do Aparício Saraiva. Aliás, o Aparício Saraiva usava lenço branco, em homenagem ao Partido Blanco do Uruguai. Então, às vezes se dizia, os maragatos tinham lenço vermelho, mas tinham também lenços brancos, que era o apoio dos Saraivas que vieram de lá, O Joca Tavares também usava lenço branco, E não se pode dizer assim, lenço branco contra lenço vermelho. Não, é lenço vermelho contra lenço branco, mas com um detalhe: os brancos não usavam vermelho, que era o partido do Júlio de Castilho, mas os maragatos aceitavam o lenço branco, que era justamente o Aparício Saraiva, e o Gumercindo Saraiva, que vieram a ter esse combate, no qual foi vitorioso os maragatos, contra o coronel, na época, que defendia os pica-paus, ou os republicanos, chamava-se General Portugal. E junto também estava o Fernando Abbott, que também foi derrotado, E aconteceu depois um fato estranho, que eles ganharam o combate, se dirigiram para São Gabriel, mas no meio do caminho resolveram voltar. Só que São Gabriel não soube dessa estratégia, E foi um horror na cidade, porque todo mundo dizia assim: o Gumercindo vem aí, nós vamos tudo morrer. Isso foi um fato que aconteceu, E isso é só para vocês entenderem a época. Porque contar a história do Negrinho da Sangafunda sem explicar o motivo, o porquê, de toda essa atrocidade, porque o que comoveu a população não foi só o fato de matar o Negrinho, mas a forma como foi feita, Porque a gente imagina uma criança de 12 anos, sendo degolada, e decepada a cabeça depois da degola, sendo jogada no campo por causa de um cavalo, gente? E é por isso que eu digo para vocês, essas histórias têm que ser contadas para a gente não esquecer que já teve dias ruins, dias piores, dias tristes, no qual aconteciam essas tragédias. Pessoal, as promessas, tá? Existem coisas fantásticas, tá? No meu caso, fiz muitas promessas, tá? E um dos sacrifícios de uma promessa é ir a pé até lá. É muito interessante isso. A gente vai a pé. Uns vão a pé e voltam a cá, outros vão e voltam a pé. Do centro da cidade até lá dá 15 quilômetros. Tá? Então, o que se sabe de promessas, isso é fantástico, eu conheci o caso de uma moça, que ela foi de sapato alto. Imagine você andar de sapato alto num corredor,
não é? E ela foi, e o sapato alto, um do pé quebrou. Então ela teve que ir mancando, porque a promessa era ir, e ela foi e voltou. Tá? E o interessante é que a capelinha era pequena, tá? E as pessoas foram sendo atendidas e foram ornamentando a capelinha, não é? E já fizeram um muro, fizeram um cercadinho, né? E hoje, por incrível que pareça, não é? Existe um grupo que protege a capelinha, não é? Do Negrinho da Sangafunda. Que, diga-se de passagem, a gente tem que dizer isso, né? Hoje, o Negrinho da Sangafunda não pertence mais a São Gabriel, porque o corredor de Bagé, ele serve de divisa. Então, ele está no lado de Santa Margarida do Sul. Tá? Mas se pegar a capelinha e trocar de lado, vira para São Gabriel. Tá? Se puder tirar, desconstruir, construir do outro lado, vira São Gabriel. Mas isso não tem problema. Ele continua sendo amado e querido pelo povo de São Gabriel, e as pessoas vão lá porque gostam de ir lá, não é? Porque são atendidas, né? E volta e meia a capelinha é pintada, né? E esse grupo mantém, não é? Cuida, zela, vai lá, porque é um santo popular de São Gabriel. Tá, pessoal? E eu sei, porque eu fui atendido, tá? E o meu caso era um caso bem sério, eu não vou contar, mas era um caso bem... É amor, né, gente? Sabe como é que é amor, né? A gente, quando é novo, eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, e aconteceu isso, e eu tive que pagar, ir a pé, e voltar, fui e voltei a pé. Promessa nada mais é do que uma forma de tu pedir para alguém fazer o que ninguém pode fazer, só um santo. E quando o santo faz, a gente tem que pagar a promessa, não é? A fé é a maior força do universo, né? Como está na Bíblia, né? Move montanhas. Então, através da fé é que a gente consegue as coisas, muitas coisas. Mas, claro, aliado à fé tem que ter o quê? O querer, porque querer é poder. No próximo episódio, nós vamos falar a ciganinha Nita, tá? Que tem muitas histórias para a gente contar. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vale a pena escutar os episódios de Histórias de São Gabriel. Por um motivo simples. Porque aqui você viaja no tempo e aqui você fica sabendo o que aconteceu na tua terra. Tá, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço.